Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para trazer a pintura desse desenho que fizemos dias atrás. Vou fazer essa pintura em uma malha e só lembrando, quando a gente pega uma malha assim que tem detalhes, que a gente vai fazer uma pintura, se você for passando tinta até sumir os detalhes, ficar aparecendo apenas a sua pintura, vai ficar muito grosseiro o lugar, o tecido onde você fez a pintura. Se você usar a tinta do jeito que ela vem no potinho, vai ficar um pouquinho grosso também, mas bem menos, bem mais maleável. Se você umedecer a tinta para fazer a pintura, não aconselho para fazer em tecido assim que tem detalhes, porque a tinta umedecida ela fica também mais clarinha. Ela deixa aparecer mais o tom do tecido. Então, vai ficar uma pintura bem suave, boa para tecido que não tem detalhes e principalmente que tem uma cor clarinha, como um branco, um bege, um amarelo claro, enfim. E fica bem suave também essa pintura. Para hoje, eu vou fazer essa pinturinha desse ursinho e esse caracol, usando a tinta do jeito que vem no potinho. Ou seja, eu vou ter uma pintura um pouquinho mais grosseira, vai deixar o tecido um pouquinho grosso, mas não vai ficar ruim. Para já, eu tô usando aí, olha, o siena natural e o marrom. O marrom próximo aos pezinhos, nos lugares onde eu quero maior sombra. E o siena natural para o em volta desse chão. Conforme eu vou me afastando do desenho, eu vou usando o siena natural. Pincelzinho número 14, olha só, região que encosta no desenho, a gente coloca um tom escuro, marrom, e conforme vai se afastando, vai usando o siena natural. Eu vou pintar uma parte desse desenho buscando cobrir os detalhes dessa malha. Você vai perceber que a pintura será bem diferente. Para já, eu vou pintando como se não houvesse detalhe nenhum nesse tecido. Vou fazer um chão de uma forma bem simples, como a gente gosta de fazer em desenhos infantis, em fralda, em fronha. Por sinal, esse desenho ele fica bom para esses motivos, desde que você imprima ele num tamanho maior ou menor. Olha só, vou espalhando, a malha se permite pintar muito bem, mas para isso, busque ter esse tecido bem preso para você poder fazer essa pintura. A gente sabe que a malha, ela tem uma certa elasticidade. Se a gente deixa esse tecido solto, se ele não estiver bem colado a uma tábua, quando a gente vai passando o pincel, ele vai soltando e fica bem difícil da gente fazer o nosso trabalhinho, a nossa pintura. Para esse chão, eu fiz uso do marrom e do siena natural. Eu vou começar a colocar umas vegetações aí para esse chãozinho. E para essas vegetaçõezinhas, que eu vou colocar poucas, mas você coloca a quantidade que você quiser, eu vou fazer o uso do verde pântano. Olha só, eu tô passando o verde pântano aí para deixar um chão mais escuro, um espaço bem mais escuro de onde vão sair as folhagens. A parte de cima eu procuro deixar mais escura e esfumaçando a parte de baixo. Vou pegar o verde bandeira para a gente fazer essas folhagens. Você pode estar pegando o verde que você tiver na sua casa. De preferência, um verde mais escurinho, como o pinheiro, o oliva, até mesmo o pântano. Se você quiser fazer essas folhagens com ele, você pode estar fazendo. Eu vou usar o verde bandeira. Com o pincel número 14 mesmo, eu vou puxar essas folhagens, tinta só de um lado do pincel, mas o meu pincel ele está bem lixado, bem cortadinho, então ele me permite fazer esse trabalho com tranquilidade. Olha só como eu vou puxando essas folhas assim de uma forma bem tranquila. Eu não vou detalhando muito, fazendo risquinhos bem certinhos. Eu quero só dar a ideia de umas folhagens mesmo por aí. Como luminosidade para essas folhinhas, eu vou pegar então o verde kiwi.
Esse cantinho, eu tô escurecendo com um pouco de sépia. Você pode estar colocando terra queimada ou preto. Olha só, tô colocando um toquezinho aí de sépia. Só nos cantinhos encontro dos bichinhos e do chão. Você pode fazer também uns risquinhos para esse chão, mas como tem muitos detalhes da malha, não é muito importante, não aparece tanto. Mas você pode estar manchando esse chãozinho, olha, com alguns risquinhos. É interessante a gente perceber que, embora tenha esses risquinhos nessa malha assim muito forte, mas dá para a gente ir formando a nossa pintura, mostrando o nosso desenho, a nossa pintura em cima disso aí e não fica ruim. Olha só as luminosidades que estou colocando com verde kiwi. Você pode colocar o verde pistache, soft, folha, qualquer verde que seja clarinho. Você pode também estar colocando até um branco, um amarelo limão, branco, azul, bebê. Também fica bom para colocar essas luminosidades. Para essas luminosidades, eu detalhei um pouquinho mais. Agora, vamos para a pintura da ursinha. Eu vou começar pintando essa roupinha dela com o vermelho queimado. Eu vou encher essa parte aí de baixo toda com vermelho queimado. Vou colocar um pouco de luminosidade apenas, não vou detalhar muito. Você procura encher apenas aquela parte correspondente a essa pecinha que tem aí, a essa calcinha. Busque não borrar. Vai fazendo devagarzinho, tendo cuidado de deixar pintado apenas essa parte. Olha só. Agora, com um pouquinho de branco, rosa bebê, você coloca luminosidade aí. Você vai passando para essa parte de fora, esse contorninho aí fora, puxando um pouquinho para dentro. Olha só. Vai emendando essas tonalidades, não deixe um contorno. Faça um esfumaçado dessa tinta aí em cima. Com o pincelzinho número 0, eu vou colocando os pinguinhos de branco em cima dessa pecinha para detalhar. Coloque a quantidade que você quiser. Você pode deixar eles mais próximos, colocar uma quantidade maior ou mais distante, mais afastados, e colocar uma quantidade bem menor. Agora eu vou pintar o corpinho, vou pintar os bracinhos e a cabeça, os pezinhos, tudo com branco. Vou começar com esse pezinho aí de trás. Você pode já encher os dois, o risco não vai sumir. Eu vou pintar assim, pedacinho a pedacinho, para que você possa ver melhor. Olha só, tô colocando aí cinza chumbo, enchi com o branco, coloquei o cinza chumbo. Vou encher essa outra perninha e esse pezinho também toda com branco. Você vê que já fica uma separação por conta da sombra que eu fiz atrás com cinza, chumbo. Vou escurecer também essa parte que fica embaixo da sainha. Você pode deixar essa parte de cima bem escurinha. Conforme você vai descendo para essa região de maior luminosidade, você deixa mais suave esse cinza chumbo. E essa parte que encosta no chão pode escurecer também. Procure unir bem essas tonalidades. Por enquanto, eu estou preocupada em fazer as separações de sombra, de luz. Portanto, eu estou pintando assim, bem separado esses pezinhos. Mas a gente vai vir, olha, com o pincelzinho número 0, riscando um pouco esses contornos, deixando umas pelagens. Tá vendo? Se a tinta não estiver ajudando, coloque uma gotinha de água nela. Olha só.
Esse branco, você vai puxando esses risquinhos tanto para cima, essa região aí, olha, do pezinho, quanto pro lado de fora. Só não puxe muito longo pro lado de fora, tá? Veja que aparece bem aí em cima do cinza chumbo e desse vermelho queimado. Vou encher, então, agora o bracinho e essa parte do corpinho que aparece. Vou escurecer essa região aí com cinza chumbo. Observe os pontos onde eu vou colocando sombra. O tamanho desse desenho, ele é de 2 folhas de papel A4 ou de uma folha de papel A3. Mas, para você tirar na sua casa, você tira e pode ter um tamanho que dê para pintar em uma fralda, pode pintar ele em forro de berço, por exemplo, tirando ele num tamanho maior. Você escolhe o tamanho que fique adequado para o seu trabalho. Essa parte aí também eu vou colocando pelinhos. Esses daí, como eles são assim, um espaço bom para colocar e bem livre, então eu pego um pincelzinho número 4 mesmo, tinta só de um lado do pincel e dá para ir colocando direitinho. Veja que o que eu quero melhorar, eu venho com o pincel número 00, esse daí é correspondente a um 00. Embora um pincel 0 também sirva bem. E vou fazendo, olha, esse acabamentozinho. Observe que é importante a gente riscar também para o lado de dentro, para não ficar algo estranho. Um acabamento que fica apenas nesse encontro desse contorno com o chão ou com o espaço que não vai ser pintado. Para a roupinha dela, eu vou enchendo de lilás. Olha só, vou encher essa parte aí toda de lilás. Eu não vou detalhar muito, porque se a gente começar a colocar detalhes demais, vai ficar muito fantasiado para uma única roupinha. Então, vou encher ele de lilás, vou fazer sombras com violeta, vou colocar um detalhezinho nas bordas da roupinha, como se fosse um biquinho diferenciado. Olha só, coloquei uma sombra usando violeta. Vou colocar nessa região também do encontro com a roupinha e a cabeça. Procure unir bem essas tonalidades. Eu estou usando o pincel número 4. Ele tá bem cortadinho, bem lixado, tem espaços pequenininhos que tá me permitindo trabalhar bem com ele, mas você pode estar usando até um pincel número 6 aí na sua casa que vai ficar bom. Olha só, o acabamento que eu vou fazer aí em volta com violeta. Pincelzinho número 00 e na borda, na cava dessa roupinha, olha, eu vou colocando vários risquinhos, como se fosse um biquinho que tivesse aí. Vou colocar até o final, até encostar na parte de baixo do bracinho. Essa região aí eu vou só fazer um contorninho, não precisa fazer esse acabamento. Essa parte também eu tô arrumando melhor essa sombra. E para esse cinto dessa roupa, eu vou colocar o mesmo tom da calcinha. Eu vou colocar essa fitinha aí com o vermelho queimado, vou colocar um pouquinho de luminosidade para essa parte de cima com o branco. É como se fosse o mesmo tecido. Olha só, a parte de cima vai ganhar uma boa luminosidade. Vou unir essas tintas, eu não vou deixar aquele contorno solto. E nós também vamos colocar para esse cinto umas bolinhas, uns pinguinhos com branco. Da mesma forma que colocamos na calcinha.
Procure misturar bem essas tintas, não precisa deixar manchado. Olha só, o pincelzinho número 00, eu vou colocando aqueles pinguinhos com o branco. Vou dando uma distância e vou colocando, dando a ideia de que é o mesmo tecido. Agora, para a pintura da saia da nossa bonequinha, eu vou encher ela toda com lilás, será o mesmo tecido da blusinha, vamos assim dizer. Vou pintar essa saia toda de lilás, encher tudo isso e fazer as sombras com o violeta, violeta puro mesmo. Nessa hora, a gente vai escurecer a parte de baixo do cinto e vamos escurecer também essas dobrinhas para aparecer todo esse babado dessa sainha. A posição ficou ruim para mim, mas eu só estou colocando, olha, tinta, encostando nesse cinto e puxando para baixo. Nada mais que isso. Colocando um pouco do violeta, encostando no cinto e puxando para a parte de baixo da sainha, para cima da sainha, fazendo uma sombra entre o cinto e a saia. Quanto a essa parte aí abaixo da saia, esse franzido, esse babado da saia, eu vou colocar sombra entre esses risquinhos, essas curvaturas, deixando a parte que está mais abaixo mais escura e a parte que está em cima sem colocar violeta, deixando mais clarinho. Vou marcar todo esse babadinho dessa saia dessa mesma forma, escurecendo a parte de baixo, deixando a de cima com toda a sua luminosidade, ou seja, no tom puro do lilás. E assim, a gente faz parecer que tem umas curvaturas bem marcadas para as bordas dessa saia, dessa alcinha. Quando você terminar de fazer toda a sombra desse em volta, se você quiser colocar um pouquinho de branco em cima dos lugares que ficaram mais clarinhos, você pode colocar para dar mais luminosidade, mais volume. Eu vou deixar apenas o lilás, dando conta dessa luminosidade mesmo. Não vou colocar nenhum outro tom mais clarinho aí. Quanto ao em volta, as bordas dessa saia, eu vou pegar o violeta puro, pincelzinho número 0, e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz para a manga, para esse cavado da blusinha da alcinha. Olha só, vou colocando todo em volta, marcando toda essa curvatura aí da parte de baixo, toda essa borda dessa sainha. Vou pegar o violeta, vou fazer uns contorninhos, deixando mais marcado essa separação de sombra e de luz. As cores que você vai usar para pintar essa roupinha fica bem a seu critério. Eu escolhi o lilás e o violeta. Você pode estar usando aí o tom que você gostar. Eu vou dar a preferência a usar para ela cores menos transparentes e assim que tenha uma quantidade maior de branco, que ele faz uma cobertura melhor nesse tecido. Essas listas que tem nele são bem escuras. Olha só, enchi a cabecinha da alcinha toda de branco. Agora eu vou marcar os pontos de sombra com cinza chumbo. Marcar essa separação da orelhinha. Esse cinza você pode ir puxando ele, deixando bem emendado esses tons, ou você vai riscando, deixando uma ideia já de pelagem. Olha os pontos que eu escureci. Essa parte de baixo da cabecinha também vou escurecer para arredondar, dar aquela ideia de esfericidade. Essa parte que a flor encosta na bochechinha dela também vou escurecer. Ou seja, para essa cabecinha eu vou usar o branco, o cinza chumbo e rosa escuro para deixar uma bochechinha assim bem rosada.
Misture bem esse cinza chumbo que você está usando para fazer as sombras. Não deixe manchado, não precisa. Busque colocar ele enquanto esse branco ainda está úmido, para que eles se misturem bem. Agora, com rosa escuro, eu vou colocar uma porção, tanto nas orelhas quanto na bochecha da ursinha. Olha só, vou marcar a parte de dentro. A bochechinha vou fazer um bom contorno e deixar bem rosinha. Procure misturar bem também o rosa. A parte da bochecha, busque deixar mais suave. A parte da orelha, a parte mais adentro, mais central, você busca deixar mais escurinho para dar profundidade. Agora, com o branco, pincelzinho número 4, aquele bem cortado, bem lixado, já bem acabadinho, eu vou puxando vários pelinhos. Vou puxar com o branco. Você também pode puxar alguns com o cinza chumbo. Como o tom desse tecido já é um cinza, então eu vou puxando, vou fazendo isso aí com o branco mesmo. Vou colocando vários pelinhos assim bem alongados. Vou riscando tanto para fora quanto para dentro do desenho, para dar um melhor acabamento. Vou fazer isso na lateral da cabecinha, essa região. Vou fazer isso nas orelhas, vou fazer isso na parte de cima da cabecinha. Quando a gente puxa esse branco, principalmente para ele cair em cima desse cinza chumbo que colocamos, ele aparece muito bem. Essa região aí da cabecinha, você pode fazer os risquinhos bem mais longos. Você faz caindo para cima da orelhinha e faz caindo também para cima da própria cabecinha. Veja até onde eu puxei até bem próximo a essa região do olho, bem à frente. Os risquinhos eu vou puxar para fora e vou puxar também na parte branca, na parte da cabecinha mesmo. A orelha eu vou fazer a mesma coisa. Embora eu tenha pintado assim o contorno bem certinho, mas nessa hora a gente vai deixando bem regular com esses risquinhos. Você já pode ir pintando. Na hora que você vai pintando, puxando isso aí, já deixando riscado. Como o meu tecido, ele já não ajuda muito, ele já tem essas listinhas, ele já é cinza. Então, eu preferi fazer o contorno bem feito, para depois a gente ir marcar, a gente detalhar com esses risquinhos. Vou puxar para essa região de fora também, vou seguir o mesmo processo da outra orelhinha. É só vários risquinhos. E nessa hora a gente vai sumindo com aquele contorno bem feitinho que a gente fez. A gente vai delimitando o nosso desenho, mas dessa forma riscada. Fazendo uma separação da cabeça, da orelha, mas todo riscadinho. Olha só o cinza chumbo que eu vou riscando aí em cima também. Você também pode colocar vários, pode colocar tanto para cima da cabeça quanto para fora. Os que você colocar para fora, devido à tonalidade desse tecido, não aparece muito. Mas se o seu tecido tiver um tom mais clarinho, ele vai aparecer muito bem. Na parte de dentro da orelhinha, eu escureci mais com risquinhos. Essa região aí de dentro eu também vou escurecer com alguns risquinhos. Não vou colocar o branco para essa parte, apenas o cinza chumbo e assim bem mais marcado. Eu estou colocando todos esses riscos com esse pincelzinho chato número 4. O meu desenho é grande e fica fácil da gente fazer os risquinhos com ele. Se ao acaso o seu desenho for pequenininho, for assim para uma fralda que você tenha
imprimido para pintar ele, ter feito ele bem menorzinho, aí é melhor você fazer com o pincelzinho número 00. A gente vai deixando ele todo riscadinho, já dá um outro sentido, parece ser um bichinho bem mais peludinho. Quando a gente risca, e quanto mais você riscar, mais dá a ideia de que ele é um bichinho bem peludinho. Aí eu tô melhorando a luminosidade, lembrando que se você estiver pintando um tecido que tem algum detalhe, que tenha listinhas, que tem alguma coisa nele, algum desenho já nele, e você quiser fazer uma pintura, se quiser cobrir totalmente esse detalhe, você vai passar 2, 3 mãos de tinta. Se não, você vai fazendo assim mesmo, você faz só uma mão e deixa que os detalhes ainda apareçam. Dá uma certa transparência, deixa até bonito o nosso desenho. Eu gosto. Eu acho que a pintura ela fica bem interessante quando ainda aparece aqueles detalhes por trás, deixando essa transparência. Mas é uma questão de gosto. A maioria das pessoas gosta que fique bem escurinho, aparecendo apenas o seu desenho, e não aparecendo os detalhes que tenham no tecido. Enchi esse narizinho aí todo de rosa escuro, coloquei cinza chumbo como sombra e branco como luminosidade. Os excessozinhos de branco para o brilho do nariz. E para o olhinho, eu vou encher com preto, viu? Essa região eu vou fazer aqui quase que um contorninho, na verdade uma sombra com cinza chumbo. Com o preto eu vou pintar o olhinho, vou encher ele todinho. Não se preocupe, a gente enche tudo isso, depois a gente sai detalhando para mostrar mais. Quanto mais você detalhar, mais jeitinho mesmo de olho vai ter. Eu vou fazer aquela coisinha, aquele desenho mais fantasia. Então, eu vou encher com o preto, colocar um pouquinho de luminosidade com o branco. Olha só, esse branco eu vou espalhar ele para ficar como luminosidade. Coloco os excessozinhos, que são os brilhos. E vou deixar esse olhinho assim. Agora, eu vou puxar uns cílios. Pincelzinho número 0. Coloque todos os cílios, tentando deixá-los mais fininho que der. Uma tinta mais líquida, não muito, mas com uma gotinha de água, ou pelo menos com aquela textura de quando a gente compra ela, que é um tanto mais líquida. Conforme a gente vai usando, ela acaba ficando mais durinha. Fica bom para fazer esses detalhezinhos. Se tiver muito dura, coloca aquela gotinha de água, pincel bem fininho, ajuda para fazer esses detalhes. Vou encher tudo isso aí com malve. Vou pegar o terra queimada para detalhar, para colocar sombra. Vou colocar essa sombra mais para as partes de baixo. A parte de cima, as partes desse caracol, a parte de cima, eu vou deixar para luminosidade. Olha só como eu vou distribuindo as sombras aí. Vou marcar essa parte em que a cabecinha também encosta, olha. Vá pegando um pouquinho a tinta. Cuidado com os excessos. Pode espalhar bem, não deixe excesso. Olha só, toda essa parte de baixo eu vou escurecendo. Já vai fazendo uma certa separação. Essa região aí vai ficando menor, vai ficando mais delicado. Cuidado com a quantidade de tinta. Essa parte de cima também vou escurecer. Misture bem as tonalidades. Não deixe um contorno muito fininho. Esse é um pincel número 6, com pelinhos maiores. Agora, com o branco, eu vou colocar as luzes. Vou passar para essa região aí mais em cima, mais alta. Não necessariamente no contorno do nosso desenho, mas na região mais acima.
Procure unir bem essas tonalidades e cuidado com os excessos. Não leve muita tinta. Essa parte aí, eu tô colocando essa luminosidade mais afastada para dar mais volume. Para o corpinho em si, eu vou encher tudo com pêssego. Vou encher tudo isso, a cabecinha, vou encher completo. Mas eu vou fazer uma coisinha diferente para esse corpinho. Eu vou encher, vou deixar secar. Depois que isso aí tiver tudo sequinho, eu vou passar outra mão de pêssego, tá? Enquanto isso, eu vou pintando a flor. Enquanto eu espero, né, que seque, ó, secou. Vou passar outra mãozinha de pêssego. Eu quero pintar o corpinho desse caracol como se não tivesse essas listinhas aí embaixo. A forma que eu digo sempre para vocês, se vocês passarem 2, 3 mãos de tinta, vai sumir com os detalhes do tecido. Fica bem a seu critério. No caso dessa malha, essa parte desse caracolzinho vai ficar bem durinho. Olha só, enchi tudo, vou deixar secar e vou pintando minha florzinha. Vou encher a minha flor toda com o tom melão. Se você não tiver, você pode substituir pelo amarelo ouro, que são bem parecidos. Agora, eu vou pegar um pouquinho de vermelho, o vermelho que você tiver. Eu estou usando o vermelho Scarlet, mas você usa o que você tiver aí na sua casa. Pode ser até um mais clarinho, como o Vivo, Natal, não tem problema, qualquer um. Só para dar uma sombra, uma separação dessa parte central da nossa flor e as pétalas. Só lembrando, gente, se vocês querem que um detalhe de um tecido não apareça, você pinta igual o corpinho do caracol. Por exemplo, eu poderia estar dando outra demão aí de branco para a cabecinha, os bracinhos, as perninhas dessa bonequinha, principalmente, para estar sumindo essas listinhas, dessa bonequinha ou dessa ursinha. Mas eu não quero fazer isso, eu quero deixar a pintura mais leve, menos aquele emborrachado. Então, por essa razão, eu vou deixar só uma mão mesmo desse branco, embora apareça ainda essas listinhas. O caracolzinho, o corpinho dele, eu vou encher com várias mãos, pelo menos 3 mãos, para sumir com essas listinhas, para você ver a diferença, que é bem tranquilo de ser feito. Olha só, tô fazendo as separações das pétalas, colocando um pouquinho de vermelho no risquinho que separa cada uma delas, puxando para aquela que está embaixo. Vou colocar mais uma porção de melão para esse centro. As pétalas eu vou deixar assim mesmo, mas o centro eu vou deixar mais o tom melão aparecendo mais. Vou colocar um pouquinho de vermelho, como se fossem bochechinhas para essa região. Bem pouquinho. Olha só. Espalhar um pouquinho de vermelho de cada lado, como se ela tivesse bochechinhas. Umas bochechinhas bem rosadas. Agora, eu vou pegar um pincel número 0 e vou colocar um pouquinho mais, ficou muito apagado. E vou fazer olho, boca, nariz e detalhar um pouquinho as pétalas. Olha só, pincel número 00, você pode estar usando um 0. Quanto mais fininho ele for, melhor para você conseguir fazer esses detalhezinhos. Bem pouquinha tinta você leva. Olha só os olhos. Vou melhorar, colocar o narizinho, melhorar essa boquinha. Vou colocar uns cabelinhos também, olha. Vou puxar tanto para cima da testa, vamos assim dizer, quanto para cima da pétala. Busque fazer risquinhos o mais fininho que você conseguir.
Alguns contorninhos também vou fazer. Não precisa contornar lado a lado, tá? Mas alguns contorninhos mostra melhor as separações. Fica bom. Olha só, as separações das pétalas. Tô marcando melhor também com o contorninho do preto. Essa parte de fora, eu vou colocar também o contorninho. Não precisa ser para todas, não precisa ser em tudo. Para as folhas, eu vou encher com verde pistache. Vou encher a folhinha inteira de verde pistache. Elas são bem pequenininhas. Pega um pincel pequeno, 4, 2. Olha só, pode encher de tudo mesmo. Depois eu vou pegar um pouquinho de um verde mais escuro para fazer sombra e contorno. Vou pegar o verde pântano, verde escuro mesmo. Agora, vamos para o verde pântano, para a gente detalhar um pouquinho isso aí. Vou escurecer a pontinha. Esse daí é um pincel número 2, redondo. O pelo dele é macio, não é um pelo muito duro não, viu? Olha só, pontinha da pétala. Agora, com o pincelzinho número 00, eu vou puxar o galinho dela. Galinho pra folhinha. Essa parte de baixo aí também é do cabinho da flor. Pode deixar ele mais grosseirinho. E uns contorninhos também pra folha. Não geral, mas alguns contorninhos. E assim vai ficando a nossa florzinha. Enquanto isso, o nosso caracolzinho vai secando pra gente passar outra mão de tinta e terminar a pintura dele. Bom, gente, nosso caracol está bem sequinho, tá vendo? Vou passar outra mão de tinta. Eu tô usando o pêssego. Vou encher tudo isso novamente com o pêssego. Você vê que a cobertura já tá boa. Agora, com essa outra mão que eu vou passar, já vai ficar bom pra gente detalhar. Pode encher tudo. Veja que eu levo uma quantidade maior de tinta, diferente de minha pintura. Eu não costumo usar muita tinta na minha pintura, mas quando eu tô fazendo assim uma cobertura maior, então eu levo uma quantidade também maior de tinta. Enchi tudo novamente. Agora eu vou colocar um rosinha para essa bochechinha, o rosa escuro novamente, igual coloquei na alcinha. No narizinho também vou colocar. E com terra queimada, eu vou fazer os detalhes. Vou fazer esse contorninho aí, vou contornar aquilo que eu quiser com terra queimada. Vou puxar em alguns cantinhos para esse contorno ficar como uma sombra, como esse encontro mesmo aí em cima. Olha só, vou espalhar um pouquinho para ficar como uma sombra. Essa região eu vou deixar um contorno bem marcado na parte de baixo e nada na parte de cima, ou bem suave. Vou fazer o mesmo com as duas. Olha só. Um contorno bem grosseiro na parte de baixo, tá vendo? Não vou espalhar, eu vou deixar ele assim, solto mesmo, separadinho. E vou puxar essa anteninha até a cabecinha com esse terra queimada. Esse cabelinho eu vou marcar bem com terra queimada, só que fica uma separação muito forte. Então, eu vou puxar um pouquinho para dentro, manchando um pouco como uma sombra.
Olha só, vou colocar os risquinhos. Veja que fica uma separação muito forte. Vou pegar um pincelzinho chato, dar uma emendada para fazer uma sombra aí. Deixar aqui uma sombra. Já tem um excesso de tinta grande, vai ficando difícil da gente trabalhar porque tá úmido. Esse pelinho eu vou deixar assim meio arrepiado, não vou fazer ele muito certinho, muito detalhadozinho não, tá? Aí, ó, o narizinho eu vou contornar, não vou contornar geral o meu bichinho. Lugares sim, lugares não. Os contornos eu tô fazendo fininhos, tá se perdendo um pouco ao carbono, mas não se preocupe, a gente tem a certeza que o carbono, quando sair, o contorno que eu quero, que não é geral, mas em alguns cantinhos vai permanecer. Aí, eu tô espalhando, deixando uma certa sombra. Tem mais um contorninho aí nessa parte de cima. Essa região de fora da cabecinha. Essa parte de baixo, eu vou fazer sim o contorno, mas eu vou deixar uma sombra para essa região que encosta no chão. É como se fosse uma sujeirinha mesmo. Uma vez que ela sai rastejando, eu vou deixar aqui uma sujeirinha no corpinho dela. Olha só, essa região eu coloquei um contorno, espalhei deixando mais sombreado. E para essa parte que encosta no chão, uma quantidade maior do terra queimada. Vá misturando bem essas tintas. Vou fazer isso nessa região aí. Na parte de trás, eu também vou fazer a mesma coisa. Veja que a pintura em si, desse desenho que fiz, ela é tranquila. O que dificulta, vamos assim dizer, um pouco, são essas listinhas que tem nesse tecido. Por essa razão, eu quis pintar um desenho fácil, que é um desenho infantil, um desenho bem tranquilinho de ser feito, mas eu quis fazer mostrando para você as possibilidades. Você pode estar deixando, mostrando uma transparência, ou você está fazendo uma cobertura boa mesmo para não mostrar os detalhes do tecido. Para esse olhinho aí, eu enchi com preto, coloquei até com o cabo do pincel, tô arrumando um pouquinho com o pincel número 00. Vou fazer um contorninho bem discreto aí embaixo e uns cílios bem pequenininhos. Vou colocar um brilhinho também para esse olho, ó, uma pequena quantidade de branco. Vou espalhar, deixando uma luminosidade e colocar um excessozinho como brilho. Agora, para essas vegetaçõezinhas, eu vou colocar umas batidinhas de melão, a cor da nossa florzinha, com um toquezinho de branco para dar uma luminosidade. Vou deixar cair algumas pétalazinhas pelo chão, vamos assim dizer. E você vai colocar onde você quiser e quantas você quiser desses cachinhos de flores, né? Olha o resultado da nossa pintura, espero que seja útil. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!